Olá! Dando sequência ao nosso capítulo de trigonometria, hoje estudaremos o seno e cosseno de ângulos obtusos. Ângulos obtusos são aqueles ângulos maiores que 90 graus e menores que 180 graus, ou seja, de 91 graus a 179 graus são ângulos obtusos. Estudaremos os ângulos obtusos que não existem nos triângulos retângulos. Inicialmente, sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1 e cosseno de 90 graus é igual a zero. Isso é regra. Seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a zero. Seno de ângulos obtusos são exatamente iguais ao seno dos suplementos desses ângulos e é dado pela fórmula. Seno do ângulo é igual a seno de 180 menos o ângulo. Já o cosseno dos ângulos obtusos são opostos aos cossenos dos suplementos desses ângulos, dado pela fórmula. Cosseno do ângulo é igual a menos cosseno de 180 menos o ângulo. Resumindo, quando fala-se ângulos obtusos, o objetivo aqui é substituir um ângulo obtuso na fórmula e reduzi-lo a um ângulo agudo, encontrar qual é o ângulo agudo correspondente a ele. No seno eles são iguais e no cosseno eles são opostos, um é positivo, o outro é negativo. Tabela trigonométrica dos ângulos. Os ângulos eles são dados de 1 a 89 graus, que são todos os ângulos agudos. Então, nós temos o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e a tangente do ângulo. Em alguns casos, são dízimas periódicas ou não periódicas, mas nesse caso, estudaremos apenas 3 casos decimais, né? Então, e esses valores são exatos, são tabelados, é sempre esse mesmo valor, ok? Vamos para o exemplo. Exemplo 1. Encontre o valor de cada ângulo a seguir. Seno de 120 graus. 120 graus é um ângulo obtuso. Então, primeiro, colocamos a fórmula. Seno do ângulo é igual a seno de 180 menos o ângulo. O ângulo aqui é 120. Então, vai ficar seno de 120 graus é igual a seno de 180 menos 120. 180 menos 120 é 60. Então, o seno de 120 é igual a seno de 60 graus. 60 graus é um ângulo notável. Então, olhamos lá na tabelinha dos ângulos notáveis, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Portanto, o seno de 120 também é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120 graus. Substituímos a fórmula. Cosseno do ângulo é igual a menos cosseno de 180 menos o ângulo. O ângulo é 120. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 180 menos 120. 180 menos 120 é 60. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Por isso que fala que ele é oposto, que um é positivo, o outro será negativo. O cosseno de 60, 60 também é um ângulo notável. Lá na tabelinha dos ângulos notáveis, o cosseno de 60 equivale a 1 meio. Então, o cosseno de 120 vai ser menos 1 meio. Seno de 130. 130 é um ângulo obtuso. Pegamos a fórmula e substituímos o ângulo 130 graus. 180 menos 130 vai ser 50. Seno de 130 graus é igual a seno de 50 graus. 50 graus é um ângulo comum. Vamos lá na tabela trigonométrica e olhamos. O seno de 50 graus, ele vale 0,766. Então, seno de 130 também é igual a 0,766. Exemplo 2. Obtenha o valor de x em x igual a 2 vezes seno de 150 mais cosseno de 50 mais seno de 30 mais o cosseno de 130. Nesse caso, primeiro vamos reduzir os ângulos obtusos em agudos. Os ângulos obtusos seriam o de 150 e o de 130. Substituindo-se na fórmula, seno do ângulo é igual a seno de 180 menos o ângulo aqui é de 150. Então, seno de 150 é igual a 180 menos 150. 180 menos 150 vai ser 30. Seno de 150 é igual a seno de 30. Paramos aqui por enquanto. Vamos para o cosseno. Cosseno do ângulo é igual a menos cosseno de 180 menos o ângulo. O ângulo aqui é de 130. Cosseno de 130 é igual a menos cosseno de 180 menos 130. 180 menos 130 é 50. Então, o cosseno de 130 é igual a menos o cosseno de 50. Depois que nós reduzimos, pegamos a expressão.
x é igual a 2 vezes o seno de 150 mais o cosseno de 50 mais o seno de 30 mais o cosseno de 130. E vamos substituir. No lugar do seno de 150, eu vou substituir pelo seno de 30. No lugar do cosseno de 130, eu vou substituir por menos cosseno de 50. Substituímos, aí nós temos 2 vezes seno de 30 mais cosseno de 50 mais seno de 30, mais com menos é menos cosseno de 50 graus. Aí, fazendo o joguinho de sinal, né, ficou negativo e juntando os termos semelhantes. O ângulo x é igual a 2 vezes seno de 30 mais o seno de 30, mais cosseno de 50 menos cosseno de 50. Observe que cosseno de 50 e cosseno de 50, um positivo e outro negativo, são iguais. Com os sinais opostos, corta. Cortamos ele. Cortou, nós temos 2 seno de 30 mais 1 seno de 30, nós temos 3 seno de 30. Né? Porque aqui é 2 e aqui é 1. Quando não tem nada, vale 1. Então, 2 seno de 30 mais 1 seno de 30, temos 3 seno de 30. 30 é um ângulo notável. Lá na tabela, ele vale 1/2. Então, 3 vezes 1/2. 3 vezes 1, 3, dividido por 2, vai dar 3/2 ou 1,5. Espero que todos tenham entendido e vamos à atividade. Boa semana a todos!